um átomo proposta? com Oi? eu acho que um átomo Você com tem condição de... Você viu a proposta? Não. Puta. Deixa eu. Deixa eu dar uma ligada. Vai ficar às 10 horas ali. 500 chamadas não atendidas. Vai abrir. Eu ô louco. Não fui eu. Não fui eu. Ô Bernardo, você não ia apresentar a proposta aqui um pouquinho? Você não ia apresentar a proposta aqui, o pessoal está perguntando? Ah, tá. Então 555? Ah! Então beleza. Tá. Tá, beleza. Falou. Não, é porque ele falou assim, que ele, na verdade ele não tinha sabendo que ele ia apresentar, mas ele falou que na verdade é só 15%, 555. Dividido em 3 vezes. É. E que, o que ele tinha dito? Que daí sexta-feira ia ter uma outra reunião pra... Não Era sei. isso, essa parte. Daí eu vou montar uma assembleia para discutir a proposta, mais um fundo, para votar. Isso, acho que isso é que é importante. Então até quinta tem pontos, assim. Tá, era bom então a gente talvez tentar estudar amanhã. Mas daí na quinta tá marcado. Mas hoje já mobilizar o pessoal pra participar. Né?
Sério, eu não sei gravar. Não, é só você ficar Grava segurando. aí, Hernandes. Quer um café, Hernandes? Eu quero, cara. Eu vou pegar ali pra mim. Já tá gravando? Obrigadão, Guilherme. Obrigadão, cara. Ô, Guilherme, só um pequeno depoimento aí sobre a greve. Qual o sentido do ato que o pessoal está realizando hoje? O sentido do ato primeiro, depois a gente vai fazer uma análise da proposta do governo, né? Que nos parece que não avança muito no sentido, e daí é forçar as negociações e também forçar as negociações locais com o reitor, que por enquanto não quer discutir a pauta local de nenhuma das três categorias. Qual que é a proposta que o governo apresentou aos servidores técnicos? O que parece é que são 15% dividido em três anos, 5% um ano, 5% outro, 5% outro. O que, se for isso mesmo, a gente tem que estudar a proposta, é uma proposta totalmente não é condizente com as aspirações do movimento dos técnicos administrativos. Tá bom, obrigado. Tem que ter alguém falando, né, Guilherme? A primeira não. Tem uma rapaziada aí. Ficou para 16 a saída ali da Santos Andrade. O ato de vocês ficou para 16 a saída da Santos. Agora é hora de bater papo. Agora é hora de bater papo. Só explicando então, essa pauta local, ela foi. A gente convocou uma assembleia para todos os técnicos foi aquele dia 26 nessa assembleia, então a gente aprovou essa pauta local, representando os interesses dos técnicos, dos tais, do estudo. E nessa greve que foi tirada um comando de greve nosso, que a gente pretende que esse comando seja o representante e negocie com o região essa pauta local. Então, explicando assim, existem alguns pontos. Todo mundo sabe que a infraestrutura precária em todos os campos. Né? Então, isso, e existe em cada campo, existe questão específica. Então, com a falta de estrutura, a gente pensou ser um pouco mais genérico para que isso abrange os vários interesses. Né? Então, de maneira assim, a gente tem 3 pontos que a gente são os pontos pela qual o movimento tem que ser fortalecido internamente para que seria então a questão do regimento interno,
né, que é uma questão de suma importância, que ela vai regular a institucional. Então, todas as questões de como fazer, por exemplo, uma chamada, uma consulta interna, todos esses regramentos vão estar dentro desse regimento. Esse regimento é imprescindível de ser amplamente debatido. É uma questão de técnica administrativa. A gente sabe que o processo democrático ele é, de fato, não é suficiente, mas é com certeza mais eficaz a longo prazo. Então, a gente na verdade, esse regimento, de fato, né, muito do nosso ponto de vista. A gente acredita que as questões têm que ser melhor discutidas no Instituto, para que elas possam realmente integrar o institucional, para que a gente possa, sim, oferecer uma educação de qualidade. Então, o regimento tem essa importância para a área institucional. O segundo documento também pede-se que a gente exige um processo mais democrático, com participação ampla, um amplo debate, o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional. A gente sabe que o plano atual ele é ridículo, como perdão a palavra, ele é ridículo, porque quem não é administrador, quem tem sabe que, por exemplo, um plano por negócio tem duas áreas que são essenciais para a análise da capacidade do plano. A questão da análise do mercado, né, e a questão financeira. Então, pega o PDI, ele é ridículo, não tem uma análise econômica, não tem uma previsão econômica, ambiental, nenhuma análise da questão da tecnologia, da educação tecnológica, nenhum momento comenta isso. Então, e a parte financeira, a previsão de orçamento que estava previsto para esse ano era 12 milhões, né? Sabe que está no mundo 60 milhões. Então, você vê como ele está, sem tocar na questão da expansão dos campos, né? A análise inicial é 4 campos com mais 4, já está com fatores, ninguém sabe, cada ano de 4. Então, exatamente, essa reforma ele está previsto para 2013, né? Então, ele também vai ter que ser reformulado de qualquer forma. O que a gente pede também é a participação na discussão do PDI, né? Do desenvolvimento da instituição. A gente sabe que o primeiro, assim, né? Foi um feito da nossa caixa, também várias coisas inconsistentes e muitas coisas também não estavam muito claras quando ele foi feito em 2009, como vinha a cidade de expansão. Agora, para 2013, tem que ser refeito o PDI. Então, a gente quer, igual no regimento interno, a gente quer que a comunidade, né, a gente quer que a comunidade seja escutada. Então, das duas coisas, assim, né, volta a questão da fazer uma melhoria nessa gestão democrática, né? Então, o que a gente pede é assim, que seja efetivo essa consulta pública, né? A consulta das bases, a consulta das categorias. Porque a gente sabe que uma universidade ela não é só gerencial. A gente sabe que uma universidade, um instituto, uma instituição de ensino, ela é formada por 3 categorias pensantes, né? Que fazem parte da instituição. Então, tanto assim, né? O pessoal da educação é formado são docentes, são técnicos e são alunos. ele é essencial para qualquer um desses 3 elementos. Prova disso que não tem participação, mas algumas ideias que nós temos lá que foi decidido pelo plebiscito, que o Maurício pediu para colocar como falta o PDI do regimento. O professor Miguel Monte disse: não, isso não precisa, eu já estou fazendo isso. Mas isso já está pronto. Já está pronto, de forma integral, não tem participação de ninguém. Então, essa pauta, do PDI e tal, é para chamar a participação de todos os professores, os técnicos, os estudantes. Não para ficar dessa forma. Todo mundo aqui no Instituto é dono do Instituto. Eu que redigi o texto para a formação do Instituto, eu que redigi o texto para o PDI, eu que redigi tal coisa. Não. Isso aqui é um projeto de educação, um projeto de educação que inclui todos. Não somente uma direção que não foi eleita, não foi Nacionalista. A gente volta no próprio regimento, né? O regimento, o balizamento institucional é a garantia que a gestão é pública, ela tem procedimentos públicos e todos. Não é uma coisa personalista, essa diretoria é minha, o processo é meu. Então, todos isso daí
A gente luta por isso através desses dois documentos, né, principalmente. E o PDI, de fato, ele diz o que o sítio vai ser. Isso não é uma decisão de uma pessoa, tem que ser a decisão da comunidade. Quando se tem dinheiro público, a comunidade tem que ser consultada amplamente, a gente, os docentes, os alunos, porque é técnica administrativa, tá ligado? Se o PDI ele não atende, se ele não é compreendido pela comunidade, ele não tem utilidade. Um plano só faz sentido quando é amplamente conhecido por aqueles que vão aplicar. E o PDI hoje em dia ninguém conhece, ninguém sabe como é que é isso. Não tem como uma instituição dessa certa. Ela precisa desse tipo de documento para regrar, para dar direção institucional para ela. Então, esses dois documentos, né? E o terceiro ponto, que é uma luta específica mesmo dos tais, são as 30 horas. As 30 horas, elas são legais, não tem discussão, é a questão da vontade política de se implementar aqui. Não sei exatamente a lei ela conseguiu, mas ela diz claramente que o dirigente máximo da instituição pode estabelecer o regime de 30 horas, colocando quando o setor funciona 12 horas. Então, o que eles fazem aqui é que o governo funciona 12 horas para mandar 30 horas. É uma questão política. A gente sabe que vários institutos, várias universidades já estão implementando, já estão fazendo 30 horas, e o Instituto Federal do Paraná está sendo um dos últimos no Brasil para avaliar e implementar isso. Né? Nem se discutir, né? A gente está num ponto que a gente acha que a gente está pedindo muito. Não, seja o direito, tudo certo, é só uma questão de começar a utilizar aqui. A questão das 30 horas também, eu pessoalmente, a gente sabe que, eu acho que se a gente tivesse uma carreira, se houvesse uma política clara do governo, do Estado mesmo brasileiro, porque passa o governo muda, a gente vê que a educação continua sendo respeitada. Então, eu acho que as 30 horas é uma maneira de começar a valorizar a carreira nossa, para que a gente possa começar a atrair os melhores talentos. A gente sabe, todo mundo sabe aqui, que a educação não é a melhor carreira, muita gente entra aqui para respeitar, para continuar estudando, para continuar em outras carreiras. Pessoalmente, eu entrei na educação porque eu acredito na educação do país. Eu não vejo, eu não vejo sentido, morar num país que a educação não é valorizada. Então, eu acho que tudo isso faz parte dessa luta pelo reconhecimento e a valorização da educação. Então, a gente está exigindo alto, quer dizer, nem exigindo alto, né? Mas acho que isso tem que ser o começo, a gente tem que exigir sim, exigir alto, e a gente tem que dar no nosso trabalho, a gente tem que mostrar que a gente é digno daquilo que a gente exige. Eu estou aqui porque eu quero que a educação seja a melhor carreira do serviço público. Eu não vejo sentido porque o salário sempre ganha mais que um professor ou um técnico para planejar uma instituição. Eu acho que isso são, pessoalmente, o que fala. Né? E, bom, alguém... Essa questão das 30 horas, assim, a gente vê que está na pauta local nossa, mas ela também se repete na pauta nacional. Tanto na pauta nacional, assim, da federação ali, dos sindicatos das universidades, né, dos técnicos das universidades, que é a FASURA, também na pauta do Sindicato Nacional do SINASEF, né, que representa a maioria dos institutos federais. Então, assim, eles estão ligando nacionalmente por isso, mas a gente já sabe que o decreto federal na 2004 também é uma possibilidade do reitor, da administração, fazer essa flexibilização de jornada de trabalho. Então, muitos institutos assim, já têm, a maioria deles está discutindo isso, nas universidades também já tem. A gente já sabe que aqui dentro mesmo do instituto tem tantos que já fazem, mesmo informalmente, mas eles já fazem, outros tantos ainda não, assim, né? Mas a questão é que a gente também já tem uma resolução que possibilita a gente quer melhorar essa resolução. Né? Então, por isso que a questão das 30 horas também está na nossa pauta, porque ela é uma possibilidade dentro do Instituto, e a gente quer viabilizar realmente essa possibilidade. E, para isso, também assim, né, a gente tem que
se organizar, né? Tanto nós, assim, né, na administração, mas é começar essa negociação de 30 horas, com prazo, né, com responsabilidade, né, mas fazer um plano de implementação dessas 30 horas aqui no Instituto Federal do Paraná, porque a gente já sabe assim, que a Universidade Federal ela já começou esse processo, a UP também já começou esse processo, então aqui em Curitiba, assim, né, das 3 instituições, nós que ainda não temos. Então, nesse sentido também, a nossa carreira, né, o nosso trabalho, quando você vai fazer um concurso, outras coisas, você vai preferir ele trabalhar na universidade, né? Então também, essa pauta também é valorização do nosso trabalho. Por que a gente está trabalhando 40 horas, né? Enquanto a universidade trabalha assim? É uma questão que a gente tem que começar a se perguntar. Então, bom, sobre a pauta local, sobre como local, alguém tem uma dúvida, crítica, falar também essa pauta local que foi elaborada, foi criada na Assembleia de nossos direitos, né? E isso foi encaminhado para o reitor, e o reitor deu uma resposta para a gente que só negociaria, né, como o critério, né? E como o sindicato e como o critério, né? Nós podemos ter ouvido do eleitor, e isso não é só uma prevenção do sindicato, a gente tem essa atividade própria, que ele nos ouça, não através do sindicato, nem os objetivos. Isso tem, falar também é outro ponto que o síndico ficou bem claro no transcorrer dessa greve. Politicamente, praticamente, legalmente, ele não tem condições de representar. Ficou claro isso, ele não democratizava as decisões, ele encaminhava, não disponibilizava as informações, então foi um sindicato que ficou claro, né? Como falei, praticamente, politicamente, legalmente, eles não têm condições de representar ele. Então, isso foi bom e essa percepção nossa, né, desde a situação do nosso primeiro, a gente está lutando com o apoio do Sindicast, né, e tem sido um sindicato muito mais combativo, muito mais atuante, né, dentro da nossa categoria, né. Existem outros sindicatos também que vamos discutir, né, o próprio Sinazef também é um sindicato que se mostrou bastante atuante. Então a gente vê que o nosso aqui, o Instituto, é a exceção também no Brasil, a exceção negativa, né? Então o Brasil inteiro está lutando por melhores condições, a gente faz bem parte de uns 5% que está atrelado ao governo e não está negociando. Então ficou bem claro isso, é importante convocar-se, né? Começar a se organizar para ter um canal direto da nossa categoria. Né? Daí, inclusive, ontem teve uma reunião foi só Não, mas teve uma reunião interna, acho que é importante falar que o sindicato fez uma reunião ontem com o reitor, através de um conselho estadual, que não sei como foi composto esse conselho. Eles não me chamaram. O conselho estadual é uma representante de tantos, né, que ele é acima da direção, então isso é esse conceito ali que é do sindicato da instância máxima, que está fazendo esse papel de negociação com o reitor. A gente não tem muito fome dessa reunião. Meio que, assim, né, o que a gente conseguiu escutar e algumas pessoas participaram, é que teve até uma discussão de técnicos, assim, da pauta técnica com o reitor. Acho que até porque o sindicato meio que sentiu essa pressão nossa, né, a gente está meio que a gente não está valorizando, né, o sindicato, a gente está. E não representa a gente. Esse sentido, né, ele não está nos representando, então ele está querendo resgatar um pouco essa imagem deles. Mas o cartaz dessa reunião ainda não foi divulgado para a gente. Então,
justamente esse método que a gente não quer. As coisas têm que ser públicas. Isso aqui não é empresa privada. Por exemplo, naquela reunião que nós tivemos com o reitor, houve a garantia do professor Colombo de que todas as negociações eles chamariam o comando de greve, o comando local. Foi citado isso. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte: se aquela reunião foi chamada pelo reitor ou pelo sujeito técnico. Tá. Então, tudo bem. Se for chamado pelo sujeito técnico, não iríamos chamar mesmo, com certeza. Chegaria lá e mascarava o bandão frente ao seu aliado, que é o reitor. Então, mas temos que ter bem claro assim: o sujeito técnico é um sindicato de fachada. Prova disso foi a votação nacional para sair ou não da greve de docentes. O Brandão faz parte da direção do ProIFES, que representa 3% da categoria nacionalmente. Mesmo assim, perdendo em várias universidades que o ProIFES representa, eles assinaram um acordo com o governo. O maior golpe da história do Brasil, um dos maiores golpes da história do movimento sindical. Isso tem que ser desmascarado. O Brandão é intrável. O sindicato que o Brandão dirige mente para a sua base. Isso tem que ser dito. Como que eles assinam um acordo que representa 3% de toda a categoria dos docentes nacionalmente, dá um golpe nos outros sindicatos, no caso da Sinasef e no ANS, e assinam um acordo furado, extremamente furado, dos docentes. E mesmo assim, está tentando desmobilizar a categoria de docentes para sair da greve. Então, pode fazer, até como o Fernando falou, pode levantar para que todos os outros, porque, na verdade, é assim, isso que eu falou não é verdade. Na penúltima assembleia que teve no campus Curitiba lá, lembra que nós saímos, falamos na sala, porque os professores iam discutir a pauta deles, não justificaria a gente ficar lá, porque ele tinha outros assuntos para tratar. Então, depois que terminou a nossa assembleia, eu voltei e fiquei lá. Fiquei até o final da assembleia. Aí, os professores, até agora não entendo, mas os professores estavam indignados com a proposta do governo, muitos professores, e apertaram o Brandão, como isso, como aquilo, né? E o professor perguntou para o Brandão, mas mesmo que se nós votarmos o plebiscito de não, que nós não vamos voltar para a greve, o ProIFES vai assinar, garantindo que o ProIFES vai assinar por ele. O Brandão fez uma brincadeira e exatamente falou assim: gente, eu conheço aquela raça, eles vão assinar independente de janeiro. Aí depois os professores apertaram ele deu uma travadinha para cá, não é isso, mas na verdade ele já falou isso aí. Só de passar no forte. Eu tive sexta-feira em Palmas, conversando com os técnicos, na parte da manhã. E aí lá, com cerca de 18 técnicos, acho que uns 10 que estão paralisando na família. E a greve está forte, o pessoal também vai estar fazendo um ato hoje lá. Peguei as assinaturas deles na pauta de indicações, porque como o processo, a gente chamou uma assembleia aqui, que é estadual, chamou outros campos, mas tem a dificuldade de outros campos também, a gente precisa, de certa forma, um diálogo com os campos, divulgando essa pauta para referendar nos outros campos. Eu creio que vai ter problema, porque é uma pauta comum a todos os técnicos. E além disso, à tarde teve uma assembleia dos docentes, para a gente ter a oportunidade da greve. Teve participação de cerca de 40 docentes, todos votaram pela continuidade da greve e colocaram as sugestões deles em suspenso por alguns pontos. O primeiro é que o Brandão ou saia da representação do ProIFES ou saia do sistema técnico. Além disso, que saia do sindicato, saia do ProIFES, e que haja discussão sobre a filiação ou a ligação a outra entidade nacional. Inclusive, aquele local para mim, eu falei que não fazia sentido, que hoje a gente tem duas opções, meio que claras, que seria o símbolo técnico e o símbolo técnico. Eu falei que, na verdade, me parece que o mais acertado é a terceira opção, a que não aparecia. Então, se na ZFP faz sentido todos os institutos
estarem usados pelo SINASEF e nós não estarmos. Está enrolado com a política nacional nesse sentido. E até porque, essa já é uma conversa entre a FASUBRA e o SINASEF, em médio prazo, a FASUBRA orientará todos os institutos que ainda estão na base da FASUBRA a passarem para o SINASEF. Essa é uma conversa que já tem tido nacionalmente. Então, ou a gente fica como um sindicato estadual, sem ligação nacional, ou a nossa perspectiva em médio prazo tem que ser construído o SINASEF, ou a que é mais acertada. Como falei, vocês lá com o Maré e colocar a reunião de ontem ia ser entre todos os campos. Não sei o que deu lá. Inclusive, não sei o que deu essa reunião para decidir se os docentes não tinham greve ou não. Porque, pelo número absoluto de votos, o não ganhou. E pelo número de campos, o não ganhou também. Eu não tinha que ter uma reunião do Conselho Estadual para decidir se os docentes não tinham greve. Hoje está tendo nota. Então, os docentes não tinham greve já tem o resultado do princípio. Porque se o resultado do princípio serve para assinar um contrato com a acordo do governo, serve para mim não ter greve. E os docentes falam o seguinte: a gente coloca a expiação em suspenso para esses dois pontos e também, independente do resultado do Conselho Estadual, nós iremos continuar a greve em Palmas e queremos o apoio do sindicato. Esse é outro ponto pelo qual vale as aspirações para o sindicato. Esse é mais ou menos a conversa em Palmas. Essa sexta eu vou para Londrina e até gostaria que a gente elegeu dois delegados, o Maurício e o Dorival, também para estar fazendo essas visitas. Acho que o Maurício está com problema de saúde não pode ir. Então, se alguém quiser, por exemplo, toda semana, um dia na semana, viajando para alguns cantos, conversando sobre as pautas dos técnicos, aí seria importante. Acho que essa semana seria interessante, por exemplo, para já bom, então, acho que vocês são a situação atual, né? Ontem então teve uma reunião em Brasília com o governo, né? Ninguém sabe ao certo, essa proposta foi feita ontem, então não está bem divulgada ainda, o que a gente sabe às vezes foi alguma coisa de 15% de reajuste dividido em 3 anos. Né? Então, a primeira parcela entraria só no ano que vem, então a gente continuaria sendo esse ano. Então, a gente vai ter que voltar isso. Sexta-feira tem a votação nacional da FASUBRA e a gente tem que ter uma comissão. Então, já vamos convocar uma assembleia para quinta-feira, às 2 horas. Então, aqui nesse auditório. Então, para todo mundo pesquisando, né, para a gente ter informado nessa proposta, né, já dá para adiantar, né, que é uma proposta boa, a gente sabe que desde 2010 o índice de inflação já acumulado já é mais de 18%, depende do que você pode ser de 18%, 19%. Então, essa proposta já vai ter uma pessoa real de 18%, sem considerar as perdas futuras. A inflação por 2013, a economia brasileira está em processo de crescimento, né, que está acompanhando justamente isso. Então, cada novo boletim do Banco Central, os caras estão diminuindo a previsão de crescimento do PIB, aumentando a previsão de crescimento da inflação. Então, já está para 2013, já tem uma previsão de inflação de 7%. Então, esse 5% ainda não vai nem dar a inflação prevista para o ano que vem. E isso nas análises do governo, né? Se a gente pega outros economistas, né? Eu pessoalmente não faço essa teoria, a gente está no processo de dois ciclos do Brasil inteiro. Após a Copa do Mundo, isso aí vai explodir, vai ter um processo de forte recessão. Então, a economia brasileira está mal. E isso, como sabe, o governo keynesiano, ele antecipa e aumenta a gasto do governo. Então, a gente vê o governo aprovando um pacote de recursos fiscal de São Paulo de 10 bilhões, investindo em essas obras super faturadas na Copa e reforma fiscal de mais de 1 bilhão, e daí, por nada, aumenta a inflação do dinheiro. Né? Então, é bem contraditória a política do governo, né? Realmente é caótico, porque você não vê nenhuma linha econômica, né? Você não sabe se é liberal, se é democrático social, não tem nenhuma linha de momento de gasto do governo, e a hora, quando leva para a revista, ele fala que tem que gastar, jogar o gasto do governo. Então, é contraditório e a gente vê que
melhor quando contra a gente. Então, a minha visão é que é ridículo esse tipo de proposta de discussão com a categoria nossa da educação. É que o governo fez uma opção, né? Administrar o país a partir de uma parceria com as grandes empresas. Prova disso é, por exemplo, a questão de impostos do IPI para as grandes montadoras. E mesmo assim não houve a contrapartida. Por exemplo, a GM está agora demitindo 1.848 funcionários. Esse tipo de medida também, qualquer monólogo vai concluir nesse dia. Uma redução de impostos tem a primeira vez. A economia já passou por isso aí, a classe já está endividada. Não adianta eles endividar mais ainda, não tem como escolher o consumo nas classes C. Então, esse tipo de medida é dinheiro. Já está caminhando no processo desse cenário. Então, essa é a conjuntura, né? Essa minha visão, eu acho que. E se a gente não fazer chegar agora, com certeza a carreira nossa vai estar bem ferrada nos próximos anos. Né? Aquela resposta do vídeo do reitor da Plantec, como vai ser? Ou vai ser entregue? Ela está passando, consegue. Você não chegou a discutir isso? A gente estava corrigindo a posição pessoal, a gente queria pegar a assinatura do pessoal para entregar. Eu acho que a gente pode fazer isso na quinta-feira também. Então, já pode as pautas já para frente da nossa Assembleia, então, essa resposta do reitor, né, votação da aprovação da proposta do governo. Tem mais alguma coisa? Ô André, será que, por exemplo, eu acho que nesse momento, na próxima Assembleia, o que vai ser votado na Assembleia será as pautas, para a gente colocar para decidir. Por exemplo, nós temos a nossa pauta local. Então, por exemplo, assim, eu acho que está no chamamento da Assembleia, esse só saímos da greve após uma negociação local com o reitor e uma comissão substituir as menores, ou o PDI, os três eixos principais da nossa pauta local. Os funcionários então da pauta local, então, esse é o único da pauta, né? Para discutir sobre a negociação interna. Você só tem que fazer uma proposta, a gente já tinha falado desde o início, a gente começou a ser grupos específicos para isso no debate também, além das assembleias e reuniões necessárias. Como tem a nova proposta, a gente precisa entender bem ela, né? Eu acho que eu gostaria de sugerir que a gente pudesse começar a implementar isso a partir de amanhã, marcar um horário, manhã ou tarde, e se reunir para a discussão dessa nova proposta, também pensar na questão das 30 horas de estudar, os documentos que a gente já tem, a Janice tem também um outro de vários Roberto também, para poder fazer essa proposta aqui, para a gente demorar e iniciar isso amanhã. Vamos pegar um e-mail todo mundo, não sei se todo mundo recebe as indicações, conhece o blog. E nessa ideia também o blog está sendo nosso veículo oficial de comunicação, né? Então é importante todo mundo dar acesso para ver qual que são a programação da greve, né? Entender, até inclusive acessar esses documentos aí que sempre tem nos sites das entidades nacionais, né? Tem essas atas das negociações, então é importante sim a gente estar acompanhando isso para a gente estar informado e a gente voltar para a autonomia, né? Porque eu acho que a gente viu, por exemplo, que no outro sindicato, não é isso que a gente quer, a gente quer participação, a gente entende sim, para mim votar não quero ser greve, mas tem que vir votar, fazer a fala e esse espaço é um lugar para isso, né? A gente está aqui tentando impor a visão.